Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar a nossa série Escolhas e a gente vai falar sobre planejamento, sobre refletir, sobre reflita ou qualquer título melhor que vier. Mas esse é o conteúdo do vídeo. E para falar sobre isso, abre sua Bíblia em Lucas capítulo 14, versículo 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Jesus aqui está nos ensinando a tomar escolhas, a tomar decisões com sabedoria. E essa sabedoria que ele nos ensina é a sabedoria de planejar antes da gente tomar uma decisão. Antes da gente escolher, nós temos que planejar, refletir, calcular, entender qual vai ser as consequências da nossa escolha. Não sair por aí tomando decisão aleatória pela vida. Nós temos que parar e planejar, refletir sobre o assunto que nós vamos decidir. E ele entra com duas parábolas. Eu não sei se é parábola, ilustração, não sei. A primeira é parábola, ilustração. É de um homem que ia construir uma torre. E Jesus fala que a primeira coisa que ele teria que fazer é parar, calcular a despesa, entender se ele tem dinheiro para construir a torre. Porque senão, se ele começar a construir sem se planejar antes, o que aconteceria? Ficaria pela metade e o pessoal que passasse ia zombar dele. Antes de tomarmos decisões, temos que nos planejar, a gente tem que parar e calcular. Não é só você vai lá, ora, vou tomar essa decisão, vou construir um prédio. Aí você termina, fala amém e sai e começa a surgir tijolo no meio do negócio. Não, nós temos que nos planejar, nós temos que parar, refletir, calcular o preço e então tomar a decisão. Não me entenda mal, a Bíblia diz que antes de tudo nós devemos orar. Paulo diz a Timóteo. Em Provérbios, Salomão vai dizer que os homens fazem planos, mas a palavra final vem de Deus. Lá em Tiago vai dizer, né? Tiago vai dizer que em tudo que nós vamos fazer, nós temos que falar, se for da vontade de Deus. Todas essas coisas são verdades, todas essas coisas têm que ser entendidas, todas essas coisas têm que ser praticadas. Mas nesse texto, o que Jesus está nos alertando é que quando a gente for tomar uma decisão, quando a gente for fazer uma escolha, nós temos que parar, refletir, calcular o preço, entender o que nós devemos fazer para que aquilo se concretize, para que a gente tome uma boa decisão, para que a gente não pare no meio do caminho. Segunda ilustração que Jesus conta é no mesmo sentido. Um homem vai para a guerra e ele tem 10 mil homens no exército dele e 20 mil no outro. Ele tem que parar e calcular quantos homens ele tem e entender se com 10 mil homens ele pode vencer o outro exército que tem 20 mil. Se ele perceber que ele não pode, qual é a coisa mais sábia de fazer? Ir lá e pedir e se oferecer, se render para que não haja guerra e não haja morte. Jesus nos ensina novamente que antes de tomarmos decisões, nós temos que refletir, planejar, calcular o preço. Por cargas d'água, Jesus estava falando sobre isso, você pode estar pensando. E é por causa desse versículo. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lembra que eu falei sobre calcular o preço? Os dois estavam calculando, as duas ilustrações, eles estavam calculando o preço. E Jesus aqui está dando o preço de ser discípulo dele. Jesus está dizendo que aquele que não o ama acima de tudo e de todos não é digno de ser seu discípulo. Aquele que não carrega a cruz e o segue não é digno de ser discípulo de Jesus. Aquele que não nega a si mesmo não é digno de ser discípulo de Jesus. Aquele que não renuncia tudo que tem não é digno de ser discípulo de Jesus. Jesus aqui está nos dando o preço de ser seu discípulo. E ele fala, calculem, planejem. Ele fala sobre para nós refletirmos qual é o preço de ser discípulos. E se decidirmos ser discípulos, a gente tem que se empenhar e cumprir com cada valor que está escrito nesse texto. E eu te faço o desafio, e o desafio é, agora a gente vai entender um pouco melhor das exigências que Jesus faz nesse texto sobre os seus discípulos. Ele diz que aquele que quer ser discípulo de Jesus tem que amar a Jesus de todo o coração, tem que amar a Jesus acima de tudo e tem que servir Jesus acima de todos. Em tudo que nós estamos fazendo, nós temos que fazer para Jesus, por amor a Jesus,
todas as coisas do nosso dia têm que ser para Cristo. E ele continua: aquele que quer ser meu discípulo tem que tomar a cruz e me seguir. Quando a pessoa era condenada à crucificação, ele tinha que fazer uma coisa: ele tinha que carregar a cruz dele, publicamente. Ele tinha que pegar a cruz e passar no meio da cidade, até o momento em que ele ia ser crucificado. O que Jesus está nos dizendo aqui é que nós devemos ser seus discípulos publicamente. A gente tem que ser discípulo de Jesus em todos os momentos, em todos os lugares, na escola, na igreja, em casa, em todos os lugares, em todos os momentos. Nós temos que seguir a Jesus Cristo. Jesus vai nos dizer que nós devemos negar a nós mesmos para segui-lo. A gente tem que diminuir para que ele cresça. Nós temos que seguir a Jesus publicamente e seguir a Jesus no nosso coração, no íntimo, quando todos veem e quando ninguém vê. Para sermos discípulos de Jesus, nós temos que render tudo, absolutamente tudo a Ele e segui-lo em cada passo, em cada pensamento, em cada sentimento, em todas as coisas. Esse é o preço de ser discípulo de Jesus. Você pode estar se perguntando, vale a pena? Com certeza, vale a pena. Porque Jesus Cristo é tudo que precisamos. Jesus Cristo é o pão da vida, é o bom pastor, é a água viva. Ele é a vida, a verdade, o caminho. Ele é a paz que excede todo entendimento. Ele é o bom pastor, Ele é a porta. Ele é o Filho de Deus. É Ele que nos salva. Ele é o nosso libertador. Ele é aquele que tira o pecado do mundo. Antes de tomar uma decisão, você tem que se planejar e antes de tomar a decisão mais importante do mundo, veja o preço e cumpra o valor. Pratique o que Jesus quer de seus discípulos.